O que move a minha vida é poder fazer a vida de outras pessoas melhor. É poder, com o que eu faço, impactar outras pessoas, outras vidas. Eu acredito que Deus me deu capacidade intelectual para que eu fizesse o que eu faço hoje, não só para que eu enchesse meu bolso de dinheiro, mas principalmente para que eu pudesse ajudar outras pessoas, eu conseguisse demonstrar o amor de Deus por essas pessoas, mas também para que eu crescesse, para que eu conseguisse galgar outros lugares. Meu nome é Gustavo Risse, eu tenho 28 anos, sou da cidade de Nova Iguaçu e já tenho quase um ano de formado. Eu comecei com juizados, né, com o curso de juizados do professor Robert, e quando ele lançou a mentoria Black, né, eu faço parte da turma 1, eu já me interessei e vi que era algo muito diferente, algo muito novo, que eu nunca tinha visto alguém fazer da forma que ele fez, e adquiri a mentoria Black. Eu vim de um escritório que me forçou a ter prática, né? O advogado público ia lá, então eu que tive que coordenar tudo. Ainda no 7º período da faculdade eu tinha que coordenar tudo, alinhar financeiro, administrativo, jurídico, peça, protocolo de processo, acompanhamento processual. E isso me forçou a ter uma prática. Só que a questão do exame de ordem quase me desanimou, porque eu via a advocacia muito saturada, né? Muita gente, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Eu comprei o curso de juizados depois de ter uma conversa com o professor Robert, em que ele falou, cara, não é dessa forma, tem um oceano azul aí para você seguir, e se eu fosse você, eu dava esse crédito e comprava. Foi quando eu adquiri o curso de juizados, né? E assim, já no curso de juizado já me abriu a mente completamente. Porque antes eu achava que estava muito perdido, que era uma saturação da profissão. Hoje eu vejo que não, que o trabalho dá certo e que existem as ferramentas certas para isso. Então, a mentoria Black me abriu a mente principalmente para isso, né? Para conseguir mudar o rumo da minha advocacia. Hoje, mesmo no começo, eu já tenho resultados muito maiores, muito expressivos do que alguns escritórios que têm mais tempo de estrada e tal. Então a mentoria Black também serviu para isso, para me colocar num outro patamar. O que eu via de muita dificuldade era principalmente a captação. Eu não conseguia entender como que um advogado do Rio de Janeiro podia ter uma OAB suplementar em outro estado e mesmo assim ter vários clientes em outro estado. Eu não conseguia entender isso porque eu via justamente essa situação. Eu via o Rio de Janeiro, que hoje tem mais de 300 mil advogados, uma verdadeira selva de pedra, e eu não sabia como que eu ia fazer para eu brigar nesse meio. E o meio que eu vim, todo mundo já dizia a mesma coisa, a advocacia está acabando, a advocacia está saturada, a advocacia cada vez mais tem mais advogado, direito é a faculdade que as pessoas mais procuram, e o Rio de Janeiro forma, 50 mil advogados por ano. E essa era a minha... Eu tinha muito medo disso, de acabar a faculdade, passar no exame de ordem e não conseguir seguir na profissão por ter muita gente e eu talvez não me achar tão bom quanto e tão capaz quanto de poder estar no meio de gente grande brigando. Mas a mentoria Black funcionou nesse sentido muito para mim, principalmente pelo sentido da captação, em saber outras ferramentas de captar clientes, descobrir novos meios para se chegar até clientes, e fez com que eu tivesse resultados assim muito expressivos. Hoje a gente tem em média, lá no escritório a gente gira em torno de 10, 11 mil por mês, e antes da mentoria Black eu girava 2, 3. Então assim, são resultados bem expressivos que me fizeram de fato deslanchar mesmo com pouco tempo de profissão. Eu saí de um faturamento de 2 mil em dezembro para um faturamento de 8 mil em fevereiro, que é um dos meses mais fracos para a advocacia. Então, fez muita diferença. Tem muita gente que tem preconceito com o juizado por ser o famoso tribunal de pequenas causas, mas para quem está começando é o melhor caminho, e justamente é isso que é uma das coisas que esse treinamento de juizados ensina. Principalmente a funcionalidade do juizado. Como é que você pode, as formas que você pode ajuizar a ação, quais as ações que você pode ajuizar,
os direcionamentos que você tem dentro, esmiuçar o juizado especial para saber qual é a melhor forma de extrair um bom resultado do juizado. E eu digo isso até com uma certa propriedade porque 75%, 80% das ações do escritório são ações de juizado. Esse treinamento abriu muita porta para mim e eu costumo dizer que tudo começa no juizado, que juizado é vida. Hoje a gente assina por mês em torno de 30, 35, chegando a 40 contratos por mês, assim, com muita facilidade, mas não utilizando o 100% das ferramentas que a Mentoria Black, que o professor Robert ensina pra gente na Mentoria Black. Então, assim, a gente está passando por uma estruturação, porque a gente cresceu de uma forma muito rápida, então a gente precisa estruturar, acertar tudo para poder crescer de forma organizada, mas basicamente são 30, 35, 25, 40, depende da quantidade, do fluxo que vai ter naquele mês, mas gira em torno ali entre 25 a 40 contratos por mês, assim, com muita facilidade, com as ferramentas da Mentoria Black. A gente atende clientes em todo o Brasil, inclusive a gente já está estudando a possibilidade de ter uma suplementar no Rio Grande do Sul, que a gente tem bastante demandas lá. Então, assim, a gente tem Rio Grande do Sul, basicamente a gente tem, eu posso dizer com certeza que em 15 estados no Brasil a gente tem clientes, pelo menos um, com ações não só de juizado, mas diferentes tipos, né? Hoje a gente tem a facilidade de ser tudo virtual, de ser tudo online, e isso dá uma facilidade para a gente de poder se deslocar pelo Brasil com rapidez e facilidade. Eu tenho 2 contratos que eu fechei, na verdade 3, né? 2 são de pessoas, são de até certo ponto consideradas celebridades, né? Aqui no Rio de Janeiro, pessoas que são pessoas importantes, relevantes, que me fizeram e que me vão fazer abrir outras portas, né? 2 são desse tipo de pessoa, né? Pessoas famosas aqui no Rio de Janeiro, e um deles foi um contrato de 13.500 que salvou meu primeiro semestre, assim, porque eu tinha algumas projeções, então me ajudou. Principalmente eu precisava de um estagiário no escritório, e como esse contrato foi pago de forma parcelada, a gente está conseguindo manter um estagiário no escritório se utilizando desse contrato, e eu consegui fechar uma ação que é consideravelmente importante, que é uma ação que hoje o valor da causa está em R$250 mil, veio através de ferramentas utilizadas na Mentoria Black. Saber aplicar, né, tudo que está lá. A família da minha esposa sempre foi de fazer muita festa, sempre comemorar o aniversário, tem que comemorar mesmo. Só que esse ano a gente teve um problema e a gente se viu diante de uma dificuldade financeira de não conseguir fazer uma festa de aniversário. E eu peguei a minha esposa chorando por isso 2 dias antes do aniversário dela. No dia do meu aniversário, eu vi ela chorando porque ela não ia conseguir fazer uma festa de aniversário para ela. Minha mãe fazia aniversário em janeiro e meu pai também estava com uma dificuldade financeira. Minha mãe fez 50 anos esse ano e eu não pude dar uma festa do jeito que a minha mãe merece, de 50 anos para ela. E depois, principalmente dessa situação do aniversário da minha esposa, eu coloquei na minha cabeça que aquilo nunca mais ia acontecer na minha vida. Eu nunca mais ia me privar ou eu ia ver uma pessoa que eu amo muito chorando porque ela não tinha condições de ter alguma coisa. E isso me faz levantar todo dia, 5 da manhã, e pensar assim, quando eu olho para minha cama e minha cama quer me segurar, eu falo assim, não, eu fiz um compromisso comigo mesmo e eu quero que os meus familiares vivam o melhor que eu posso dar para eles. Porque meus pais sempre, tudo que tinham ao alcance deles, eles me deram, tudo que eles puderam fazer por mim, eles fizeram. E nada mais do que justo para mim dar uma vida para eles que eles merecem também. Sempre abdicaram de tudo por mim, minha esposa também. Sempre, se ela tiver que vender o celular dela para comprar um melhor para mim por causa do trabalho, do escritório, alguma coisa ela faz, ela não titubeia. Então, isso me move, fazer as pessoas que eu amo felizes, fazer as pessoas que eu amo alegres, dar para elas. A gente sabe que bem material nem sempre é o mais importante, mas dar para elas o que elas sempre sonharam, dar para os meus pais uma viagem que eles sempre sonharam de fazer, poder pagar isso e
e através da minha profissão, isso me move todos os dias a lutar por isso. Eu sou um cara muito observador, então eu fiquei observando o conteúdo que o Robert produzia por muito tempo, antes de eu me posicionar em direção a ele, né? Então eu ficava observando e eu via que o Robert tinha um diferencial dos outros caras. Você vê um monte de guru na internet mostrando o cara fazendo story dentro de um Porsche, encostando o carro numa mansão de 15 quartos, uma piscina olímpica dentro da mansão, e eu não vi o Robert fazendo isso, pelo contrário. Não que não se possa fazer, mas o Robert mostrava a prática, ele mostrava o que ele fazia de fato. Então a gente via ele gravando vídeo para o YouTube à beira de uma reunião com um cliente. Eu vejo vídeo, o Robert tem vídeo no YouTube mostrando, como aumentar o dano moral numa indenização de forma bem didática. Então ele mostrava isso na prática. Isso é um diferencial dele para outros, assim, absurdo, porque os caras não mostram o que é advocacia mesmo. Porque muita gente tem visão, é a visão da advocacia luxuosa, do glamour da profissão. Mas muita gente não sabe o que acontece lá na base. Os problemas que um advogado tem todos os dias, as dificuldades que ele tem que enfrentar para tentar despachar com um juiz, os clientes que a gente atende todos os dias, dos mais diversos tipos, gostos, profissões. Então, esse era um diferencial do Robert, mostrar na prática. Então, eu não tive esse problema com ele de desconfiar, porque eu via que o que ele falava procedia. Então, o que ele falava eu via acontecendo comigo. Então, isso foi um diferencial. Então, eu nunca tive essa dificuldade com ele de, caramba, será que é só mais um que está vendendo curso na internet e tal? Eu nunca tive essa dificuldade. O meu contato com o professor Robert, a gente estava até comentando hoje, que foi numa situação que eu já estava pensando em desistir. Eu estava à beira de uma prova de ordem, de exame de ordem, e eu já vinha de uma prática de muito tempo no escritório, e eu parei e pensei assim, eu falei, caramba, se eu não passar nessa prova, tudo que eu sei, tudo que eu faço, tudo que eu sonho pode estar indo por água abaixo. Pode ser algo muito, assim, banal para muitas pessoas, mas para mim eu estava entre a cruz e a espada. Ou eu passava e ia seguir o que eu tinha que seguir, ou eu não passava e ia desistir de tudo. E foi quando eu encontrei o professor Robert e o curso de juizagem. Eu costumo dizer que se não fosse Deus, minha família e o Robert, eu tinha desistido da advocacia, porque eu não via solução. Eu tinha muito medo, eu sempre tive muito medo desse tipo de situação, porque eu sempre fui uma pessoa que fui criticado por não terminar coisas. Então eu via essa situação como eu preciso terminar. E o Robert foi, assim, preponderante nessa situação. Eu sou extremamente grato à vida do Robert mesmo, assim, de verdade, porque exatamente por isso, porque ele não me deixou desistir. Eu podia ter largado tudo, eu podia ter deixado de fazer o que eu faço hoje, que é o que eu amo. Poucas pessoas têm o privilégio de trabalharem com o que amam. Eu trabalho com o que eu amo, eu faço isso todo dia porque eu amo fazer o que eu faço. E se não fosse o Robert, Deus e a minha família, certamente eu tinha desistido. Mas eu tenho uma gratidão, assim, enorme pelo professor Robert, porque ele me fez mudar o rumo da minha vida e, consequentemente, da minha família. Porque o chacoalhão que ele me deu fez com que a vida da minha família também melhorasse. Então, eu tenho uma gratidão muito grande por isso.